Pessoal, vamos fazer a questão 3, o exemplo 3 da lista, né? Uma gota de óleo tem massa de 4 vezes 10 elevado a menos 14 kg. Ela também tem uma carga líquida de 4,8 vezes 10 a menos 19 coulombs. Uma força elétrica dirigida na vertical para cima equilibra a força da gravidade e a gota de óleo fica em equilíbrio. Qual a direção e o módulo do campo resultante? Então, ele está pedindo duas coisas, a direção do campo e o módulo do campo. Bom, quando a gente pensa nessa questão, a gente vai pensar na seguinte possibilidade, né? Nós temos uma gota, essa gota está em equilíbrio por conta da força da gravidade, que é a força-peso, que é M vezes G, e aqui ela também tem uma força elétrica apontando para cima, né? Essa força elétrica está equilibrando a força-peso, significa que o módulo da força elétrica é igual ao módulo da força-peso, porque ela já tem sentidos opostos, né? Como ele disse para a gente no exercício, ao ler o exercício, que essa carga é uma carga positiva, então isso é uma coisa importante, a gente tem a seguinte observação que nós aprendemos, né? Quando a gente tem uma carga positiva, um campo elétrico, né? Essa carga positiva sente uma força na mesma direção e o sentido do campo, ao contrário de uma carga negativa, né? Se eu tenho um campo elétrico e eu coloco uma carga negativa, ela sente uma força no sentido oposto ao sentido do campo. Como a carga é positiva e a força elétrica é para cima, significa que o campo elétrico também está apontando para cima, tudo bem? Agora, como é que eu determino o valor desse campo elétrico, né? Como a carga, ele falou para a gente que a carga está em equilíbrio, isso significa o quê? Que a soma das forças é igual a zero. Como elas já são opostas, então eu vou ter que o módulo da força elétrica é igual ao módulo da força-peso. Reparem que eu não coloquei o símbolo de vetor, porque eu só estou trabalhando com o módulo dessas duas forças. O módulo da força elétrica é o módulo da carga vezes o módulo do campo, e o peso é a massa vezes o valor da gravidade, né? Como eu quero o módulo do campo elétrico, isso aqui vai ser igual a M vezes G, tudo isso dividido pelo valor da carga. Vou considerar que a massa é dada, ele falou para a gente lá no enunciado, né? A massa é 4 vezes 10 elevado a menos 14. Então, a gente vai ter 4 vezes 10 elevado a menos 14, vezes o campo gravitacional, que é 10, tudo isso dividido pela carga, que é 4,8, vezes 10 elevado a menos 19, né? 4 vezes 10 dá 40, então nós vamos ter 40 vezes 10 a menos 14, isso dividido por 4,8 vezes 10 elevado a menos 19, né? Dessa forma, o meu campo elétrico E vai ser igual 40 dividido por 4,8 dá 8,33. Vou até conferir aqui, ó. Então, vou pegar 40, vou dividir por 4,8. Isso aqui deu 8,33. Então, esse campo elétrico é 8,33, dá uma dízima. 10 a menos 19 passa para cima 10 a mais 19, menos 14 com mais 19 dá 10 elevado à quinta. Como o campo elétrico, nós vimos a definição, é força sobre a carga, então a unidade vai ser Newton, que é a unidade de força, por Coulomb, tudo bem? A direção vertical e o sentido para cima. Essa é a resposta do exemplo número 3.